Glória a Jesus. Carta do apóstolo Pablo a los Efésios, capítulo de número 2. Teremos 3 horas de prédica, então não quero apurá-los. Aleluia. Temos carta de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Diz assim: porque por gracia sois salvo, por meio de la fé, e esto não de vosotros, pois és dom de Deus, não por obras, para que nadie se glorie. Que o Senhor bendiga sua palavra. Eu nesta manhã quero falar-te de algo tremendo, que é a graça de Deus. Seguramente não tenho a pretensão de tentar descrever completamente. Eu poderia passar todos os domingos de minha vida cá predicando 3 horas por dia, que seria incapaz de discernir 10% do que é a graça de Deus. O apóstolo Pablo escreveu 13 cartas, começando por Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, e aí foi se estendendo por 13 cartas mais: Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, e se seguiu Tito, Filemão, alguns atribuem Hebreus também, intentando dizer às pessoas o que era a graça de Deus. Em um momento de sua vida, o aguijón lo lastimava, lo apretava, e ele orava a Deus, e Deus lhe dizia: Pablo, olvídate, mi graça é suficiente para tu vida. Então, a graça de Deus é algo muito complexo, e eu não tenho pretensão nesta manhã de poder discernir o que é verdadeiramente, pero tenho o intuito de ser utilizado por Deus e poder compartilhar com vós algo que já estamos vivendo dentro desta maravilhosa graça. Pablo, quando escrevia a carta à igreja de Éfeso, estava preso em Roma. Um homem que tinha a capacidade que, mesmo que as circunstâncias, as aflições, todas as circunstâncias desfavoráveis de sua vida fossem contrárias, ele tinha a capacidade de animar as pessoas de dentro da cárcere. Eu já estive privado de me libertar e sei os momentos terríveis que vivimos quando estamos em um momento como este. Pero ele tinha esta capacidade e escrevia à igreja de Éfeso, tentando dizer o que era a graça de Deus, que na verdade os efésios, como eram pessoas gregas, pessoas que viviam na Grécia antiga, e sabemos que os gregos são pessoas muito inteligentes, muitos filósofos, Platão, Aristóteles, saíram de Grécia e são homens que estavam acostumados a ir às praças públicas e a serem discursos tremendos, eloquência a full. Conseguiam juntar pessoas ao redor de eixos e falavam coisas impactantes na vida da sociedade, e depois eixos bajavam com o sombreiro e começavam a receber a propina que as pessoas estavam dispostas a dar pelo impacto produzido pelos discursos que estes homens faziam. E a igreja de Éfeso vivia um pouco de isso, pensava que poderia ser alguma coisa por conta do intelecto personal que tinha, pero na verdade o apóstolo Pablo dizia: não, na verdade que tu és salvo, as coisas que tenés não é por mérito, não é por merecimento, pero é por la graça de Deus que é manifestada em tu vida. E é a respeito disso que eu quero falar nesta manhã. Temos erroneamente, muitas das vezes decimos que a graça é do Novo Testamento para adelante, que vivimos na época da graça e o Antigo Testamento é a época da lei. Bueno, há um paradoxo no meio dessa conversação, porque a graça de Deus é manifestada desde os primeiros dias da criação da humanidade. Adão e Eva, quando pecaram, Adão e Eva, quando se alejaram de Deus, quando comeram do fruto que não poderiam comer, diz que Deus houve misericórdia de suas vidas, não actuou com justiça sobre a vida de Adão e Eva. Deus actuou com graça. Quando Adão e Eva são sacados do paraíso, quando Deus los quita de dentro do paraíso, muitas pessoas dizem que isso representava o castigo de Deus para a vida de ellos, pero não, isso representava a manifestação da graça de Deus, porque dentro deste mesmo paraíso havia uma árvore que se chamava a árvore da vida. Todos os dias eles comiam de um fruto desta árvore e isso os mantinha vivos eternamente. Se Deus não os quita de dentro do paraíso, eles seriam eternamente pecadores, não teriam
nenhuma oportunidade de salvação sobre suas vidas. Por isso Deus manifesta sua graça e os aleja da árvore da vida, para que eles pudessem ter salvação também, para que não forem eternamente pecadores. Isso se passa muitos anos depois e a humanidade sigue e começa a se portar de mal novamente. E diz que Deus começa a mirar a humanidade dos céus e não pode compreender como as pessoas se portam tão mal. Diz que resolve uma vez mais trazer justiça sobre a terra. Pero diz que homem chamado Noé encontrou graça a los ojos de Deus. E aí podemos estar citando inúmeras passagens, inúmeros versículos que a Bíblia relata a manifestação da graça de Deus sobre a vida da humanidade em todos os tempos. Seguramente sabemos que a maior manifestação da graça de Deus, a manifestação mais tremenda que Deus hizo através de sua graça, foi através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? Jesus, quando foi entregue a los judíos e crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, esta seguramente foi a maior manifestação da graça de Deus. Jesus, quando o homem estava no Getsemani e se acercou a Deus e disse: mira, as coisas estão feias, eu estou vendo o que vai passar comigo, eu não quero isso, por favor, se possível, apartar-me, levar-me esta copa, entregar a outro, pero que seja hecha tu vontade. Jesus, como homem, não poderia ser a vontade de Deus, e o que colgou Jesus em aquela cruz do Calvário foi a graça de Deus que susteneve ele até o fim, o último minuto, para poder salvar tu e eu, para que hoje pudéssemos estarmos acá sentados, reunidos, congregando em seu nome. Esta foi a maior manifestação da graça de Deus, e esta graça representa um favor que Deus derrama sobre as nossas vidas, um favor imerecido, um favor que nós não recebemos porque merecemos. Muitas das vezes merecemos, crescemos que merecemos algo, mas na verdade não merecemos nada. Eu, quando era chico, eu me acordo que minha mamãe dizia: mira, se eu não sei como chama, se passar del ano, né, se cumprir o ano secundário e passar para o próximo, vai ter uma bicicleta. E bueno, e se eu não passava, não merecia a bicicleta. E eu nunca passava, então eu nunca tive a bicicleta. Isso era merecimento, era mérito, era meritocracia. Bueno, se passar, recebi. Se não passa, não recebes. Pero Deus, não, Ele nos dá, através de sua graça, algo que tu e eu não merecemos. Muitas das vezes oramos erradamente, pedindo a Deus: Deus, hazte justiça em minha vida, pobrecito de mim. Bueno, mira que o irmão habla malo de mim, mira que isso, mira que aquilo. Se tu pede justiça a Deus, Deus tem que matar-te. E aí eu também. Esta é a justiça de Deus, porque ela paga do pecado, é a morte. E nós somos pecadores por natureza. Então, se tu e eu pedimos justiça a Deus, não podemos pedir justiça, temos que orar a Deus e pedir: Deus, dá-me de tu graça para que eu possa suportar esse irmão que habla mal de mim, dá-me de tu graça para que eu possa suportar essa pessoa que se levanta todos os dias em meu trabalho contra mim, estes cuchichos, essas coisas, essas mentiras, essas calúnias, seja o que seja. Temos que pedir graça a Deus, não justiça, porque a justiça de Deus é dura. Deus teve graça de Adão e Eva, pero os ángeles, quando cayeron, quando se juntaram a Lucifer, que Lucifer se levantou em los céus e disse: mira, vamos fazer uma rebelião, bueno, eu vou me assentar no trono de Deus, vou fazer um mais alto, mais lindo, mais hermoso. E Deus mirou aquilo e disse: bueno, é isso que queres? Bueno, alguém está de acordo com ele? E diz que um par de ángeles, muitos, não? A terça parte, não estamos com ele. Bueno, então, Hades, direto. Não houve uma conversação, não houve uma charla, não houve uma disciplina, é direto, inferno. Foram condenados imediatamente. Pero com Adão e Eva foi diferente. Deus houve graça à vida de Adão e Eva, e por isso los saca do jardim, los saca de dentro do paraíso, para que estes não forem eternamente pecadores. E nós outros, quando formos orar a Deus, não podemos pedir isso: ah, Deus, faz-me justiça sobre minha vida. Não, Deus, dá-me de tu graça para que eu possa suportar as aflições da vida, porque o mundo está cheio de aflições, pero a graça de Deus nos dá a capacidade de poder cruzá-lo dentro dessas coisas tremendas. E o apóstolo Paulo, um homem que foi treinado na graça de Deus, um homem que foi alcançado por esta mesma graça, um homem que intentou de todas as maneiras descrever esta graça, em todos os livros que escrevia, em todas as oportunidades que tinha de predicar, ele tentava descrever o que era a graça de Deus. Ele, porque foi encontrado por esta graça.
Acordate de Hechos capítulo 9, quando se converte este homem, ele não estava achando buscar a Jesus. Ao revés, ele estava achando assassinar aqueles que confessavam a Jesus. Foi Jesus que o buscou a caminho de Damasco. O apóstolo Pablo não estava chamando a Jesus, foi Jesus que o chamou por seu nome. Pablo, Pablo, por que me perseguis? O apóstolo Pablo não estava contento com as coisas que Jesus fazia, com aquelas pessoas que confessavam a Jesus fazia. Era um assassino. O apóstolo Pablo era uma bestia, uma fera, uma pessoa sem limites para poder fazer maldade em aquelas coisas que creia. Pero ele foi encontrado pela graça de Deus. O apóstolo Pablo não se converteu a caminho de Damasco, ele foi convertido pela graça de Deus, porque tu e eu não temos a capacidade de nos convertermos por nós mesmos. Nós por nós mesmos vamos ao inferno naturalmente. A graça de Deus é que nos dá um rumbo diferente, porque foi isso que hizo com a vida do apóstolo Pablo. A graça de Deus tem o poder de cambiar o rumbo de tua história. A graça de Deus tem o poder de cambiar o rumbo de tu futuro. A graça de Deus tem o poder de cambiar o ódio de tu coração, porque foi isso que hizo com a vida deste homem, um homem que odiava os cristianos, um homem que respirava ameaça de morte, diz a Bíblia, um homem que tinha o ódio como uma coluna dentro de seu coração. E Deus quitou o ódio através de sua graça da vida deste homem. Pero esta graça é tremenda e está à disposição de todos. É como o sol. O sol, este pela manhã nasce, quando não temos nuvem, e todos temos direito. Os negros, os blancos, os brasileiros, os chinos, os japoneses, os índios, todos. Basta acercar-te, sair um pouquinho na vereda e vais tomar um pouquinho de sol. Inclusive os presos que perdem todos os seus direitos constitucionais, porque os presos perdem os direitos constitucionais, não podem votar, estudar, não podem trabalhar, pero constitucionalmente podem tomar sol, porque a Constituição lhe garantiza que estes, uma vez ao dia, podem sair ao pátio para tomar sol, aqueles que vivem em pavilhões cerrados. Então, o sol é como a graça de Deus, esta está à disposição de todos. A graça de Deus foi derramada. Jesus não hizo isso para salvar 4, 5, 6, 20, 2 milhões, 4 bilhões, não, é para todos, pero alguns utilizam solamente um pouquinho acá na terra. Não tem a revelação de poder entender que a graça de Deus, o propósito maior da graça de Deus nas nossas vidas é levar-nos à salvação. Deus tem um ministério personal para cada um de nós. Temos um montão de coisas que Deus quer que cumplamos nesta terra, mas são coisas passageiras. O propósito de Deus é salvar-nos através de sua graça, que foi derramada na vida de Cristo, quando ressuscitou ao terceiro dia e nos proporcionou isso. Essa é a vontade de Deus perfeita. Não tem como cambiar isso. Esse é o desejo do coração de Deus, levar-nos à salvação através de sua graça. E é por la graça que somos salvos. Eu conheço um montão de pessoas, um montão de religiões que creem que são salvos pelas obras que elas fazem. Alguns pensam que todos os dias vão dar de comer aos mendigos, que vão dar de vestir aos que estão desnudos, que levam um pouco de paz, entre comillas, material às pessoas, e que isso vai fazer com que essas pessoas são salvas. Não, o que somos salvos é pela graça de Deus. Nós não temos a capacidade de nos reconciliar com Deus. Como vamos viver com Ele? A carta de Hebreus diz que nós fomos reconciliados com Deus por Ele mesmo, através de Cristo, através da graça. Não somos nós que nos reconciliamos com Deus, é Ele que eligiu nos reconciliar com nós. E isso significa-se graça. Quantos lhe gusta de comer de graça? É assim. A graça de Deus é assim. Se eu te chego aqui, temos uma rotisseria cá, cada vez que eu me acerco a chá, e eu digo, Gustavo, dá-me um café, o Gustavo já me fala 40 pesos. Eu digo, Gustavo, dá, eu vou pagar. Eu não vim aqui para tomar de graça, eu vou pagar os 40 pesos. Mas me encantaria se ele me desse o café de graça, não? Porque de graça é melhor. Amém ou não? Quantos querem na BMW de graça? E por que muitas das vezes não aproveitamos a graça de Deus que está à disposição das nossas vidas através de Cristo? A graça de Deus tem o poder de cambiar o rumo da nossa história. Eu não sei, muitas pessoas receberam palavras terríveis. Eu escutava o pastor Hernan acá e falando
um pouquinho desse testemunho e eu me identifico em todas as causas e maneiras do que ele falava, porque eu recebi um montão de palavras. Eu vivia em uma favela em Rio de Janeiro e eu escutava as pessoas dizer a minha mamá. Muitas das vezes eu estava escondido dentro do quarto e escutava o vizinho dizer: mira, a velocidade que anda esse tico não chega aos 25 anos. Com toda essa bexeza é um desperdício. Amém ou não? Não chega aos 25 anos. Por quê? Porque anda numa velocidade de delinquir louca. E eu tomei aquilo para minha vida e eu já creia naquilo. E eu já creia que já que eu não vou chegar aos 25, vamos por mais. Mas não é esse mais, irmão. Estamos em outro vamos por mais, amém? E eu acreditava naquilo, mas um dia a graça de Deus me alcançou e abriu as portas da Remar Brasil e me levou a uma granja de reabilitação. E eu dizia a minha mamá quando me ofereceu isso e me disse: mira, temos um centro de recuperação, isso em 1900 e lá vai fumaça. E eu dizia: mira, os centros de recuperação custam miles de reais. Eu não tenho, como é que, não temos pouco para comer em casa? Vai pagar como isso? Não, é de grátis, é de graça. Aleluia, é a graça de Deus. Esse ministério trabalha debaixo da graça de Deus. Amém ou não? E é esta graça que Deus está disponível sobre as nossas vidas todos os dias. Pero essa graça não é para que simplesmente cumplamos algo acá mientras caminhamos por esta terra. Não, é para a salvação das nossas almas, é para a reconciliação das nossas vidas com Deus e para que um dia podamos viver eternamente com Ele. O homem foi criado para ser eterno, por isso Deus pôs a árvore da vida dentro do paraíso e por isso sacou Adão para que ele não for, que ele tivesse direito à salvação, porque senão ia ser eternamente um pecador. E Deus depois entregou a Jesus através de sua graça para que pudesse ser redimido nossos pecados, para que pudéssemos ser justificados dos nossos maus hechos, das nossas atitudes malas, para que pudéssemos alcançar a salvação através desta graça. E eu me acordo que eu entrei neste lugar e pensava: mira, bueno, já estou aqui dentro, já sei que é de graça, pero eu tenho uma palavra, eu tinha esta palavra, e eu era um desgraciado. Não poderia viver muito, porque a quantidade de maldade, a quantidade de coisas que eu pratiquei contra outras pessoas, a quantidade de problemas que eu me involucrei, não me dava o direito de poder viver. Eu acreditava em isso. Da mesma maneira que o apóstolo Pablo acreditava profundamente que os cristianos estavam equivocados e diz que ele respirava ódio. Pero a graça de Deus pode cambiar o rumbo da nossa história. O apóstolo Pablo ia para Damasco e a graça de Deus o desviou de caminho, ele levou a outro sítio. E Deus quer levar-te a sítios que tu todavia não conhece. A graça de Deus quer levar-te a lugares que tu um dia quizá não sonha, que quizá um dia não pode imaginar que Deus, pero Deus vai levar-te, pero não é pelo que tu pode fazer, é por aquilo que tu pode aceitar. E nesta manhã eu quero dizer-te: a graça é de graça. Podes aceitar, nada vai te cobrar nada. Tu pode fazer o que tu queira por tua vida, pero isso não te dá o mérito de nada. Pode vender 1000 calendários por dia, lavar 1000 cotos por dia, fazer o que pense, dar de comer a 500 mendigos dentro de tua casa, sacar tu campeira e dar aos que estão com frio e quedar-te com frio. Isso não te dá o direito a nada. Somos salvos por la graça. É a graça de Deus que está presente neste lugar, que proporciona a salvação das nossas vidas. E é sobre isso que tu e eu temos que abrir o nosso coração, porque quando vivemos fora desta graça, vivemos bajo a condenação que o mundo impõe sobre as nossas vidas. Eu tenho esta palavra da vecina, que sempre descia, não foi uma vez, ela sempre descia com malas intenções. Já viu que outro dia puseram no grupo de ajuno, acho que creio que foi o Raul, vendo 3 câmaras de vigilância antiguas, e eram 3 verritas. Maldade, Raul, tem que pedir graça a Deus, não pida justiça, hein? E tinha 3 verritas no balcão assim, e dizia, bueno, para quem sabe ler, um pingo é uma letra, me entende? Bueno, e esta, eu creio que uma dessas era a vecina de minha mamã, porque essa ia já dizia: oh, mira que o Fernando está fazendo isso, fazendo aquilo, bueno, isso, aquilo, mira como anda, e não podes. E eu tinha esta palavra em meu coração, pero a graça de Deus cauteriza as faixas, cauteriza o ódio, cauteriza as palavras contrárias, nos dá a oportunidade de viver coisas hermosas, coisas tremendas. E se não vivimos bajo desta graça, somos pessoas sem rumbo,
Somos pessoas desorientadas porque o Espírito Santo não nos acompanha. Então não temos orientação na nossa vida. Seguimos a multitude. Ah, para onde vamos? Para já? Vamos para já. Ah, vamos para cá? Ah, vamos para cá. O apóstolo Paulo dizia isso nessa mesma carta, no mesmo capítulo 2, no versículo 2, dizia que quando estamos sem a graça de Deus, somos como o mundo perdido, que é manejado pelo príncipe das potestades. E quando estamos sem esta graça, é assim que vivimos, seguindo a multitude. Para onde vai um? Bueno, aí me foi também. Seguimos a mala junta, seguimos com as coisas malas e seguimos sem rumbo nas nossas vidas. Deus quer cambiar o rumbo de tua história através da graça. Deus quer cambiar o rumbo de tu futuro através da graça. A graça de Deus é algo tão tremendo que hizo com que Cristo, que estava com certo aflicção dentro de seu coração, mientras estava no Getsemani, hizo com que ele pudesse viver eternamente. Cristo vive, amém? Cristo vive, amém? O apóstolo, esse mesmo apóstolo dizia em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim e vive em ti, Ele vive eternamente, porque já foi crucificado e ressuscitou há mais de 2000 anos. Somos eternos, fomos criados para ser eternos, e a graça de Deus é que nos faz levar a essa eternidade salva. Aunque tu não creia, a eternidade é para todos também. Alguns vão passar em algum sítio e outros em outro. Eu vou ao cielo junto com esta igreja, amém? Se Jesus volver a hora, eu sei que só quedam as roupas cá dentro. Os vizinhos vão entrar, os que quedarem não vão entender nada, porque esta é uma igreja salva pela graça de Deus. Eu creio e tenho plena convicção disso. Mas temos que todos os dias aproveitar essa graça. Não podemos permitir que o inimigo venha tentar fazer coisas para disfarçar esta graça, porque esse é o propósito do diabo, é mentir, é disfarçar. Eu tenho andado disfarçado, mira, deixei crescer o pelo, fiz um corte, achei, estou andando meio disfarçado agora. O acento não me entrega, me denuncia, não? Sigo um portenho praticamente, por um pouquinho de acento brasileiro. O inimigo vem tentando disfarçar esta graça nas pessoas e tentar colocar no coração das pessoas que nós outros merecemos alguma coisa. Há um par de dias atrás eu tinha uma charla com o pastor Hernan a respeito de algo personal meu, e ele me dizia: Fernando, você não pode crer que porque hace isso, aquilo, tem a capacidade de fazer um montão de coisas que tem merecimento de algo. Tu não mereces, há que esperar, porque tudo é por la graça. E é assim, isso se quedou no meu coração, e eu quero compartilhar isso com vós também nesta manhã, porque tocou no meu coração. Nós outros não merecemos nada, o que merecemos é a justiça de Deus, e a justiça de Deus é a morte, porque ela paga do pecado, é a morte. A nossa natureza é pecaminosa, aunque tu haga 500.000 coisas buenas. Eu canso de ver que pessoas, não, pera, eu ajudo na instituição tal, eu hago isso, hago aquilo, eu dou o dízimo, bueno, pero no inferno está cheio de buenas intenções, cheio de pessoas buenas, cheio de pessoas que são fantásticas em suas atitudes diárias. Isso não nos garantiza nada. É a graça de Deus que pode cambiar o rumbo das nossas histórias e o rumbo da nossa salvação. É por graça que somos salvos. Tu e eu não temos capacidade de fazer nada que pueda impactar o coração de Deus a ponto dele nos dar algo e dizer: bueno, tu mereceste isso. Não merecemos nada, não merecemos nada. Pero a graça também, da mesma forma que a natureza nossa trai o pecado, porque somos filhos de uma pareja, de um casal desobediente, e isso quedou na nossa história, no nosso ADN. O ADN de Deus também faz parte da graça. A graça faz parte da natureza de Deus, aunque nós outros façamos, aunque nós outros nos equivoquemos, aunque nós outros caigamos no meio da caminhada, Deus sigue sendo gracioso com nós outros. Deus sigue sendo misericordioso com nós outros. A graça é um atributo de Deus. É algo que Deus faz porque é sua natureza. Não é porque merecemos, é porque a natureza dele. Porque às vezes pensamos isso: bueno, eu venho me portando bem, bueno, agora minha família me mandou um tênis Nike novo, bueno, me mandou uma campeira da Adidas porque eu venho me portando bem. Deus não se maneja desta maneira. Deus hace porque sua natureza é buena.
Deus é amor. E a graça é uma característica do amor de Deus para com as nossas vidas. Então eu quero deixar claro para mim, em primeiro lugar, e para ti, que não és pelo que podes fazer. Não te equivoques pensando que és uma pessoa boa e por isso mereces algo. Não, busque a graça de Deus, porque é isso que pode ser algo diferenciado nas nossas vidas. Em 2010, 33 homens se quedaram presos durante 70 dias em Chile. Quantos se acordam dos chilenos que se quedaram presos allá? Bueno, um brasileiro falando de um chileno em Buenos Aires. Vai dar problema isso no final. E diz que esses chilenos, bueno, eu vinha em viagem acá com meus irmãos e vinha contando um testemunho, um relato. Eu já tive a oportunidade de viajar muitas vezes, não um par, e de avião. E o avião às vezes passa por turbulência. Eu já contava em uma das viagens que hice ano passado, chegando a Brasil, e o avião, Deus mío, temblou todo. Eu já comecei a me acordar de meu pecado, a confessá-los, porque estava feia a coisa. Pero são segundos, e o avião temblava, tinha 2 chicas atrás de nós outros, e as chicas começaram a gritar desesperada. O irmão que estava ao meu lado começou a orar em línguas. Eu digo: Deus, por favor, um pouquinho mais, tem um montão de coisa aí que eu tenho desejo de fazer. Pero foi duro a coisa. Pero são segundos, e aquilo já causou desesperação em meu coração. Eu imagino a vida desses chilenos que se quedaram 70 dias a 800 e picos de metros baixo da terra, sem GPS. As pessoas, o dueño da mina não sabia onde eles estavam. Sabia que estavam presos, pero onde não sabiam, porque tinha um deserto gigante arriba. E a graça de Deus encontrou esses homens. Porque diz que um não se levantou e disse: mira, vamos orar, não vamos nos entregar, não vamos entrar em depressão. E já não tinha nem aire para respirar. Pero Deus encontrou a vida de um e pensou utilizar para poder fazer o derramamento de sua graça naquele local. E diz que as pessoas pensaram e vindo a NASA, e vindo todo o mundo, os chineses, seguramente os brasileiros também estavam involucrados aí, para tentar ajudar de alguma forma. E tentaram de todas as maneiras, e de repente puseram um canho de 1 pulgada, que passava gachetitas nomás, para alimentar estes homens. Empieza a manifestação da graça de Deus através da vida dos homens que estavam ali. E vão se passando os dias, e as igrejas orando, e as pessoas clamando: Deus, tenha misericórdia dos chilenos. Eu não sei se vocês oravam, eu orei, né? Eu não sei se, porque há uma peleia aí, e as pessoas pedindo a Deus que Deus tivesse misericórdia, e as pessoas se quedaram assim, e orando, e diz que a NASA, depois de 70 dias, concluiu um projeto que impensou mientras eles estavam presos, e construiu um ascensor que pudesse baixar 800 metros e sacá-los um a um. E diz que quando aquele ascensor toca a mina, que os chilenos miram aquele aparato e veem a oportunidade da salvação, o que fizeram os chilenos? Entraram em ordem e se puseram arriba do ascensor, um a um. Foi assim, não? E começaram a sacá-los, um a um. Assim é a graça de Deus. Essa se acerca às nossas vidas, mas nós temos que utilizá-la. Se os chilenos, se a NASA tivesse esforçado-se tremendamente, se todo o mundo tivesse orado, se as pessoas tivessem hecho de todo para poder sacá-los de achar, mas quando chegasse o aparato achar abaixo e eles não quisessem subir, não aproveitariam a oportunidade da salvação de suas vidas físicas. Assim é a graça de Deus. Esta se acerca às nossas vidas todos os dias, mas precisamos ir arriba deste ascensor. Precisamos fazer caso a esta graça, aceitar nas nossas vidas. Seguramente tinha alguém orando por minha vida para que eu pudesse chegar a este lugar um dia, assim também como por tua vida. Eu não sei se tu mamá, se um vizinho, se um parente, como dizia o pastor Hernan, alguém estava orando por nós outros.
Pero eu tive que tomar a decisão de aceitar a ajuda. Eu tive que dizer, eu vou, eu quero. Mira que tem que lavar 600 pratos. Eu lavo. Mira que não pode falar mala palavra. Bueno, eu não hablo. Mira que terei que carpir. Oh, Deus mío, terei que trabalhar? Não. Eu trabalho. E eu ia aceitando as coisas dia a dia. Por quê? Porque eu estava necessitado desta graça. E eu queria esta graça para a minha vida. Quantos querem fazer parte desta graça para a salvação? Te invito a te poner de pé nesta manhã. Não adianta que Deus derrame de sua graça. Não é suficiente que Ele disponga as nossas vidas assim como põe o sol à disposição de qualquer que queira. Não é suficiente isso. É necessário que tu aceite a graça de Deus. E a maior manifestação da graça de Deus foi hecha na cruz do Calvário há 2018 anos atrás, através da vida de Jesus, que morreu por nós outros, e aí foi justificado os nossos pecados, e o pecado que nos levava à condenação eterna foi levado em esta cruz e nos deu a oportunidade, através da graça de Deus, de sermos reconciliados por Ele. E eu quero orar por ti nesta manhã. Inclina tu rosto, cerra tus olhos, põe tu mano direita sobre tu coração. Eu quero invitar os irmãos do Ministério de Alabança que venham acá, que empecem a ministrar as nossas vidas através dos instrumentos. Eu te pido que tu vais meditando em tua vida, em las oportunidades, em tuas atitudes, em las coisas que vem ocorrendo dia a dia em tua vida, e busque encontrar a graça de Deus nestas coisas. Eu posso ver a graça de Deus aqui neste lugar, nesta manhã. Eu posso ver a graça de Deus na vida de cada um de vocês. Mas tu precisa ver também. Mire a graça de Deus que está à disposição de tua vida para a salvação de tua alma. Este é o maior projeto de Deus para as nossas vidas, a salvação das nossas almas. Ai, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia.